Bom dia, amigos. Bom, eu queria pedir permissão à espiritualidade superior, aos mentores da Casa do Caminho, para dar início à nossa atividade de hoje, que certamente nos engrandecerá muito. E queria iniciar com uma prece de Abigail, extraída do livro Paulo Estevão, que é a seguinte: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que Deus e a espiritualidade Deus todo o suporte necessário para mais uma brilhante evento da Casa do Caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E agora um breve histórico aí do nosso companheiro Carlinho, que todos já conhecem, né? Mas é para aqueles que não conhecem. O nome é Antônio Carlos de Oliveira Rodrigues, conhecido como Tarquínio, é graduado e tem graduação, mestrado e doutorado em filosofia, né? Tem 3 obras escritas, sendo a primeira Pro Haireses e Pronoia no estoicismo, de Epiteto, Accese de desapropriação epictetiana, à luz da catarse de Fédon de Platão, e o terceiro, Epistemologia da religião e relações de religiosidade, no texto de Eucaristia em Epiteto. É articulista da agência Toanda, comentarista do jornal Nova Era, professor de filosofia do Instituto Espírita, né, de Filosofia. Inclusive, a Astrid participa também, né, Tarquínio? Isso, ela é presidente, Saeg, né? Ela é presidente da instituição. É presidente, né? Então, isso. E que já nos honrou com muitas palestras na Casa do Caminho, a Astrid Saeg, e os comentários que a gente não perde às terças-feiras no jornal, que é você, a Astrid, né? E mais o nosso companheiro, e agora não me ocorre o nome, mas você vai me ajudar, são comentários muito pertinentes para o dia a dia, né? Para os comentários, para a atualização nossa no conhecimento e na estrada da experiência da vida. Paulo Henrique, Salomão, você está falando? Comentário? Oi? Você está falando do Paulo Henrique, os comentários, Paulo Henrique de Figueiredo? O Paulo Henrique também faz parte lá da FIAL, que é também primoroso na sua obra, na sua pesquisa. Então, eu gostaria apenas, então, somente desse um pequeno introito para nós, porque todos sabem que na próxima semana se fala do meio ambiente, né? Que fala, que se comemora, a questão do meio ambiente. Então, o que nos resta a saber é essa pergunta que todos nós devemos fazer para nós mesmos, né? Qual é o ambiente que nós queremos respirar? Qual é o caminho que desejamos seguir, né? O que realmente é mais agradável a Deus nesse quesito? Então, nós sabemos que tem 2 ambientes, o externo e o interno, né? E a proposta da doutrina é justamente, o tema do evento de hoje, é justamente fazer essa análise bem esmiuçada, bem detalhada, para a gente realmente ter mais autocontrole, mais autodisciplina, né? E poder fazer essa gestão
pessoal das nossas vidas de forma mais natural, mais autêntica, mais sincera e mais determinada para que a própria saúde nossa de cada dia permaneça bem. É o que nós queremos, né? É a nossa saúde, né? É o nosso bem-estar, é a nossa sabedoria. Né? Por isso que nós convidamos nosso companheiro para hoje. Né? E só para lembrar aqui uma frase de Leon Denis, para a gente nos situar, né, geograficamente no mundo. Tende como o templo o universo, como o altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus e por religião o amor. Né? Então, vamos agora envolver nosso companheiro Tarquínio, que você já tenha muita inspiração nas suas palavras para todos nós, Tarquínio. Sem antes não desejar boa chegada aí a Duda Toscano, nossa companheira de jornada. Muito bom. Bom dia a todos e a todas. Eu vejo aqui muitos rostos amigos, estou vendo Ezequiel aqui, querido Ezequiel, estou vendo a Letícia, estou vendo, enfim, acabei de ver o Jean também, né? Enfim, aí, o Jean está aí, eu vejo o Jaime, agradeço a todos, agradeço, em primeiro lugar, agradeço o convite, nessa manhã, tá ventando um pouco, né? Ela não está aquela manhã bonita que costuma estar, está ventando um pouco, mas na verdade, eu achei engraçado, porque eu pensei em falar isso, né? Eu pensei em falar para vocês que, como eu estou diante de pessoas, uma grande parte de pessoas conhecidas e tal, eu me sinto em casa. Mas eu estou em casa mesmo, e vocês também, né? Enfim, de modo que aí eu peço desculpa por eu ter saído, mas isso é culpa dos espíritos, porque enquanto se fazia a prece, enquanto o Jaime lia essa prece, que é uma prece preferida minha, nunca ia imaginar que ele ia pincelar essa prece, né? Então ela já me bateu muito forte, e eu fiquei muito emocionado, e mesmo que eu não quisesse, né? Aí o nariz já encheu, os olhos também, então eu tive para enxugar, né? Bom, tá bom então, gente. Importantíssimo dizer isso também. Uma coisa é ser doutor em filosofia. Outra coisa é falar de doutrina espírita. Então, é preciso, vamos reconhecer aqui que em doutrina espírita não tem professor, só tem aluno, só tem estudante, e eu sou um estudante. Agora, evidentemente, pela minha trajetória, eu muitas vezes vou buscar lá os elementos, já que a própria doutrina espírita se afirma como filosofia, certo? Então, eu falo desse fundo, por isso é importante as pessoas apresentar para saber de onde eu falo, mas aqui eu me sinto entre amigos, as pessoas já conhecem a minha trajetória mais ou menos, tá bom? Então, eu queria começar, eu tenho não é que eu tenho, mas a gente organiza, participa de um grupo de leituras. Nós acabamos de ler um grande comentarista de Epiteto, você sabe que essa é a minha especialidade, o Epiteto foi um filósofo histórico, e agora nós estamos lendo um texto chamado Pensamentos para mim mesmo, ou Meditações, do imperador Marco Aurélio. O imperador Marco Aurélio é conhecido na história da filosofia como o imperador filósofo. Mais do que isso, ele também é conhecido como digamos assim, um adepto, um discípulo tardio de Epiteto. Por quê? Porque, ao que tudo indica, o Marco Aurélio, na sua formação, enquanto ele, de certa maneira, se preparava para ser imperador, ele recebeu
ele foi tutelado. Ué, peraí, minha bateria, deixa eu ligar aqui atrás, que eu acho que não está ligado. Peraí. Enquanto isso, bom dia para a Sônia, né, que está chegando, bem-vinda. Nossos votos de melhora progressiva para você, para toda a família que está honrando com a sua presença, viu, Sônia? Ok, vamos nessa. Então, eu estava falando do Marco Aurélio, né? Então, ele foi tutelado por um filósofo estoico, que, ao que tudo indica, foi provavelmente um discípulo direto de Epiteto. De modo que, então, o imperador vai receber toda essa formação maravilhosa, né? E os escritos do Marco Aurélio, só para situar vocês, né? Os escritos do Marco Aurélio repercutem três luzes para se acender na alma, 3 disciplinas ascéticas que constituem o pensamento essencial de Epiteto. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês a metáfora da fonte que está nas meditações de Marco Aurélio. E aí depois nós vamos refletindo e vamos continuar, tá bom? Então, vou ler para vocês porque não tem jeito, tem de ler. Lembra-te de que o guia, quando ele se refere ao guia, ele está se referindo ao hegemonicon, quer dizer, no estoicismo, eu não vou entrar em detalhes, fica tranquilo. No estoicismo, o hegemonicon é a alma do homem entendida como substrato da vontade humana. Né? É só no estoicismo que você tem isso, antes disso você não tem. Né? Muito parecido com o que a gente pensa hoje dentro do espiritismo. Né? Antes dos estoicos, isso não era possível, não existia isso, porque tanto Platão como Aristóteles, que vem antes, eles não entendiam que o homem tinha uma alma só. Se o homem tinha várias almas, como é que ele poderia ser o substrato da vontade humana? Mas não vamos entrar nessa discussão. É só para vocês saberem que quando ele diz assim, lembra-te de que o guia, ou seja, que o hegemonicon, que é a alma do homem, se torna... Esquece, não é isso não. Eu me empolguei aqui e li em outro lugar. É um pouco mais abaixo. Não sejas vagaroso em teus atos, confuso em tuas conversas, errante em tuas ideias. Não te encolhas de uma vez em tua alma, nem te proteges fora, nem passes a vida absorvido no trabalho. Matam-te, espojam-te, perseguem-te com maldições? Que há nisso que impeça a tua mente de conservar-se pura, sensata, prudente e justa? É como se alguém, parado junto de uma fonte clara e doce, a insultasse. Ela não deixaria de manar sua água boa de beber. Que lhe atire lama, estrume, que seja, ela prestes o dissolverá e lavará, sem tingir-se de modo algum. Vamos meditar sobre essa pergunta. Ele termina dizendo assim, como, pois, terás uma fonte inexaurível e não um poço? Como, pois, terás uma fonte inexaurível e não um poço? Aí eu me lembro da dona Iracema, minha mãezinha, que já desencarnou, era espírita, nós frequentávamos a Federação Espírita do Estado de São Paulo, quando ele era criança, né? E eu me lembro que minha mãe, não aqui, né, mas na minha casa lá, na nossa casa, às vezes em conversa com meu pai, ela dizia assim, meu pai chamava-se Atos, né? Meu avô português, vocês sabem, né? Atrás de uma mulata muito bonita, sempre tem um português.
Então, o meu avô era português de Portugal, e ele gostava muito de ler. Então, os irmãos do meu pai, e meu pai, têm o nome dos personagens do Alexandre Dumas, ok? Meu pai era o Atos, né? E a minha mãe, então, dizia assim, Atos, eu me sinto tão bem na federação, que se eu pudesse, eu levava a minha cama para lá. Aquilo me apavorava. Porque eu mesmo, sendo criança, eu pensava o seguinte, meu Deus, eu não vivo na federação, eu não vivo dentro da casa espírita ou na federação, eu vivo no mundo. E se eu vou ficar bem só na casa de oração, como é que faz? E se amanhã eu for para outro país? Como é que faz? E não tem um lugar para eu ir? Eu morro? Né? E eu tenho a impressão que hoje nós estamos vivendo isso. Porque a gente não pode estar na casa de oração. Concorda? Bem-vinda, Ellen, professor. Aí eu vi que ela chegou. Obrigada, gente. Obrigada. Então, você veja que a questão de 1000 anos atrás continua. Como, pois, terás uma fonte inexaurível e não um poço? Porque a questão aqui, eu nem ia já começar a falar disso, mas né, eu já menciono aqui a questão da autonomia. Né? Quer dizer, o Paulo Henrique, ele não inventou a autonomia. Ele reaviva essa questão que está lá atrás, que vem de antes de Jesus, passa por Jesus também, né? Mas não sem antes passar por Sócrates, principalmente, e por todos aqueles que estão sentados nessa tradição. Então, a questão é mais do que nunca hoje, como é que eu me torno uma fonte? Ou seja, como é que eu fico bem? Como é que eu me trabalho, de certa forma, para não criar, para não estar num vínculo de dependência com a casa de oração? Não é isso? Eu posso ir à casa de oração, quanto mais eu for, esse não é o tema, mas quanto mais independente eu for, mais eu sou útil à casa de oração. Muito mais eu sou útil. Porque eu não vou lá pedir, eu vou lá dar. Se eu chego para dar e fico pedindo, né? Agora, tudo bem, não adianta falar isso e não mostrar como fazer. Não adianta falar isso, porque aí o que a gente faz? A gente acaba provocando a culpa nas pessoas, né? E não uma solução. Né? Bom, aí, no Fonte Viva, no livro Fonte Viva, que todo mundo conhece, vocês conhecem, tem essa passagem. Olha que coisa. Do Emmanuel, né? A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade, para benefício de todos. Digamos que eu não dissesse mais nada. Aqui está a essência da coisa. Aqui está a essência do que nós temos de aprender. Porque trata-se, na verdade, de uma ideia que não é só cristã, mas que também é uma ideia que está, digamos assim, inserida no pensamento estoico e no pensamento antigo, que é a ideia de euroia. Né? O que é a euroia? A euroia, ela nasce, é um pensamento, é uma virtude, eles veem como uma virtude, que nasceu, provavelmente, de uma espécie de metáfora na ocasião de observação das águas do rio. O rio, ele flui, e fluindo, ele acaba por, justamente por saber contornar obstáculos,
ele acaba chegando ao mar. Né? Então, o estoico, principalmente o filósofo estoico, ele vê que o curso sereno, a serenidade, é justamente essa capacidade, né, de absorver o negativo da vida e prosseguir sem queixas, sem reclamações, sem acusações. Agora, como que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Né? Então, eu diria para você que existem muitas dicas, né, de como nós devemos agir para adquirir essa tal serenidade. Mataquini, o tema da sua conversa, né, o tema da sua conversa não é o não estejais inquietos por coisa alguma. É sim. E esse tema é o tema da conquista da serenidade. É isso. Né? Depois eu vou, se eu pudesse, der tempo, eu quero mostrar. Não sei se dá tempo, eu gostaria de mostrar. Eu tenho aqui alguma coisa que eu gostaria de compartilhar depois na tela. Vamos ver se dá tempo. Bom, me desculpe, mas eu ainda quero compartilhar mais uma coisa que eu acho linda. Uma das dicas. O momento é de prova. Ergue-te e aceita a vida. O momento é de prova. Ergue-te e aceita a vida. Eis o segredo da serenidade. Né? Eu detesto esse negócio de segredo. Né? Na verdade, não é eis o segredo da serenidade. Esse é o conhecimento que está aí na cara da gente. E muitos toques a gente recebe sobre isso. Né? Não te queixes, trabalha. Nem te culpes, ora. Ante as crises que encontras, faz o melhor que possas. Nas árvores podadas, Deus multiplica os frutos. Ama, serve e não temas. Deus agirá por ti. Se o homem coopera, Deus opera. Essa é a questão. Essa é a questão. Se vocês soubessem a quantidade de coisa que eu tenho aqui, é para deixar nós tudo louco. Então, veja, quando nós olhamos a tradição do pensamento antigo, eles vão colocar uma coisa muito curiosa. Eles vão dizer assim, que existem dois modos de ser. O modo ser de ser e o modo ter de ser. E, em grande parte, o nosso problema é misturar um com o outro. Desde a antiguidade, passando principalmente por Jesus, né? Porque Jesus, eu tenho uma lição aqui, não sei se eu acho que eu posso compartilhar, né? Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Só para mostrar para vocês uma coisa curiosa aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo apresentar, janela. Espera um pouquinho só. Tá. Esse aqui eu vou fechar. Esse aqui que eu quero compartilhar. Vamos ver se eu consigo. Engraçado, né? Ele não está abrindo... abriu. Ok, tá aí. Vocês estão vendo? Sim. Legal. Então, veja, olha. É só não vou ficar com greguismo, não fiquem preocupados, tá? Mas é só para dizer uma coisa. No não estejais inquietos, a palavra que traduz inquietos é essa palavra em azul, merimnat. Ok? Então, que significa?
a palavra aqui só significa inquietação, né? Quando a gente olha, só vou mostrar para vocês, quando a gente olha aquela lição, olhai os lírios do campo, Jesus, não sei se a gente pode dizer isso, mas eu vou dizer, Jesus usa o mesmo termo quando ele se refere a não vos preocupeis, quando ele se refere a não vos inquietais, é o mesmo termo. Quando ele diz mais uma vez, não vos inquieteis, ou não vos aflijais. Ok? Ok? Então, existe aqui vamos dizer assim, uma coisa que se a gente não fosse pelo grego, a gente nunca ia perceber, né? E se você parar para anotar, você vai ver que Jesus, no começo dessa lição, ele faz justamente essa distinção entre o modo de ter e o modo de ser, né? O modo ter de ser e o modo ser de ser. Porque se não é para entesourar tesouros na terra, mas no céu, e aonde a traça, ou esse foi um estudo de tradução que eu fiz, né? Pode ser verme também, pode ser larva, né? Que elas alimentam e fazem desaparecer o seu tesouro. Então, a única forma de você preservar o seu tesouro é cultivando os valores da alma. Cultivando os valores da alma. Então, logo de cara, Jesus já propõe, e não é só ele que propõe isso. Essa seria uma das soluções. Voltei. Essa seria uma das soluções mais tradicionais da questão da inquietação. Por incrível que pareça. É esta procura que nós temos de fazer, né? Esta busca que nós temos de encetar pelo modo ser de ser, e não pelo modo ter de ser. Tarquini, você ainda não voltou, não. Continua apresentando. Ah, continuo? Deixa eu interromper aqui, perdão. Opa! Agora sim. Ah, legal. Então, veja. A questão toda está em nós, nesta busca de ser, e entender que a vida é como é. Que a vida é como é. Que as coisas são como são. Ergue-te e aceita a vida. Olha só. Aceita-te como és. E aceita a vida em que deves estar, na condição em que te vês, a fim de que faças em ti o burilamento possível. Tem uma coisa, uma trova. Onde é que ela está? Ah, está aqui. Que vai nessa linha também. Presta atenção. Ouve com o coração. Eu sei que quem fala sem o coração naquilo que diz, não alcança o coração daquele que ele visa alcançar. Mas também é verdade que quem não põe o coração no ouvido não consegue entender o que um coração está dizendo para o outro coração. Então, abre o teu entendimento. Para essas coisas que eu estou te falando, porque elas foram muito bem calibradas, muito bem pensadas. Não é a esmo que eu estou dizendo. São coisas que são conselhos de sabedoria de muito tempo atrás, e que nós não estamos entendendo, nós não estamos fazendo o que nós poderíamos fazer para estar com uma vida mais legal, para estar com uma vida de mais qualidade, para estar com mais satisfação de viver, com mais prazer de ser. Isso é possível.
É o que o Herculano falava. Nós temos um prato, nós temos uma mesa de manjares enorme, e nós não estamos nos servindo. Nós não estamos nos servindo. E às vezes estão batendo em porta alheia ainda. Estão lendo outras coisas, buscando em outro lugar. Então a gente precisa despertar para essas verdades que são simples, mas que nós não estamos prestando atenção. Se o Cristo já te ilumina, a fé pura vem a ser entregar-se à mão divina. Suceda o que suceder. Para de reclamar, pelo amor de Deus. Para de achar que você não está no lugar que você merece. Não tem isso. Não tem. Desculpa, não tem. Presta atenção. Presta atenção. Deus, se ele existe, ele criou o universo. Isso aí que a gente olha aí para o céu e vê. Essa imensidão, né? Esta coisa que não acaba. Alguns dizem que acaba. Mas, enfim. Ele criou você, criou a mim, criou o universo, criou as estrelas. Não sei se você reparou, mas o mar nunca saiu pelo universo afora, né? O mar continua aqui dentro, né? E a gente girando. Né? É uma coisa perfeita. É uma coisa perfeita, apesar das teorias que existem, não é? Das distopias, da desarmonia, que não há regularidade, enfim. E este Pai Celestial, se nós acreditamos que existe esse Pai Celestial, ele errou só com você. Ele fez as estrelas, ele fez o universo, ele fez as leis que regem, né? Alguém no Livro dos Espíritos diz que até a lei de gravidade é a lei de amor. Não sei. Mas ele errou com você. Ele errou comigo. Ele me pôs num lugar onde eu não merecia estar. Com as pessoas erradas. E no país errado. No país errado, no lugar errado. Então, se não é isso, eu preciso começar a aprender e a ver e a enxergar que a vida é perfeita como ela é. Olha, a sua vida é perfeita como ela é. Ah, não pode ser. Não. Porque tem isso, tem aquilo outro. Sua vida é perfeita como ela é. Põe isso na tua cabeça. Ela é perfeita como ela é. O problema da vida são nossos pensamentos desencontrados, são os nossos julgamentos, as nossas opiniões, que nos inimistam com a vida, que nos colocam contra a tudo aquilo que está ali para nos fazer ser melhor e para nos fazer felizes. Tem uma frase eu não sei se é do Emmanuel, mas ele diz assim que se você parar de se lamentar, você notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Se você parar de se lamentar, você vai notar que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. O nosso problema fundamental, bom, não era por aí que eu ia, mas tá bom, vai. O nosso problema fundamental é não aceitar a vida. Não aceitar a vida. Não aceitar o presente. O Epiteto tem uma coisa, né, muito legal, ele diz assim, olha, ouve com o coração, não procures as coisas que vêm a ser, as coisas que acontecem, como queres, mas quere as coisas que vêm a ser, como vêm a ser. E terás um curso sereno. E a sua vida terá um curso sereno.
horas. Tarquínio, você está falando isso aí, mas isso aí é filosofia. Isso não tem nada a ver com espiritismo. Mas como que não? Meu Deus do céu, para que serve a tal da lei de reencarnação? Meu Deus do céu. Para que serve? A lei de reencarnação serviria, por acaso, para nós enquadrarmos os outros? Fulano tem uma filha difícil. Ah, tá vendo? Na outra vida, ele desencaminhou ela, porque é da prostituição. Agora, ela tá... Ah, tá vendo fulano? Isso é o espírito. Tá vendo fulano? Fulano tá mancando. Ah, não tá mancando porque ele usou a perna dele mal, usou... Não, filho. A lei de reencarnação é para você assimilar o negativo da sua existência, o negativo da sua vida. É para você olhar para a sua existência e dizer assim, bom, essas coisas estão aí por um motivo. Eu vou aceitar. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não estou pregando a passividade, porque isso é o máximo de atividade que pode haver no ser humano. É a aceitação daquilo que ele não pode mudar. E eu sei o peso que isso tem, evidentemente. Eu estou vivo, eu estou aqui, eu não sei o que pode acontecer daqui a um minuto. Será que eu estarei em condições de agir dessa maneira? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Só tem uma coisa na qual você pode confiar. E aí você vai dizer para mim, eu sei, eu posso confiar na minha companheira, eu posso confiar nos espíritos bondosos, eu posso confiar em mim mesmo. Agora, eu garanto para você que você pode confiar numa coisa, que a vida é como é. Nisso você pode confiar. Você olha em sua volta e vê a vida como é, está tudo bem. Você pode prosseguir. Se você olha para a vida e não fica pensando assim, eu tenho uma ansiedade por espiritualidade enorme, eu acabei de ouvir uma palestra sobre Gandhi, a vida de Gandhi. Eu quero ser que nem o Gandhi, porque a espiritualidade me chama. Peraí. No caminho da vida, há que se aprender com a própria vida. Bom, eu estou com toda essa ânsia de espiritualidade, mas agora eu cheguei na cozinha e tem uma louça enorme para eu lavar. Uma pia enorme de louça para eu lavar. Mas eu quero ser espiritual. Você quer ser espiritual? Para valer? Vai lá e lava a louça. E lava a louça sem a presença do litigador. Sem a presença do litigador. Quem é o litigador? É o discurso interior em nós, dizendo assim, poxa, mas eu fiz doutorado, agora eu sou obrigado a lavar a louça. Não, mas eu toco um instrumento, eu sou bacana, todo mundo me conhece, e eu vou ter de... Cala o litigador e aceita aquilo que você tem de fazer. E quanto mais você aceitar o seu fazer, porque isso que é a prática espiritual. A prática espiritual não é imaginar um mundo onde eu faria. Isso não é prática espiritual. A prática espiritual é eu lavar a louça. Sem queixa, sem murmurações. O segredo da paz... E depois secar a louça, né, professor? Também secar. No meu caso, quando é meu dia, eu ponho lá, vou lavando, deixo lá, depois o que eu faço? Aí eu espero um pouquinho, lavo e guardo ainda. Mas como eu não faço todo dia, eu não deveria ter vergonha na cara e nem falar nada. Né? Mas assim, eu tenho o meu dia da semana que eu tento fazer. Mas é essa a questão. Agora, você amplie. Vocês, não sei se todos sabem, mas eu fui bancário por muitos anos. Né? Eu sempre estive ligado à filosofia. Sempre. Mas
nem sempre só fazendo filosofia. Então, eu trabalhei em banco muitos anos, e uma grande parte do tempo no caixa. E eu me lembro, nunca vou esquecer disso, que quando eu conseguia, era um banco difícil de se trabalhar, tinha muito movimento, mexia-se com muito dinheiro, e eu me lembro que nos momentos em que eu conseguia calar o litigador, no discurso interior, eu encontrava a paz naquilo que eu estava fazendo. Existe uma paz possível imediatamente à nossa disposição quando nós somos só aquilo que a gente faz. Quando o litigador se cala, a gente aprende a calar o litigador. E isso depende, evidentemente, como vocês sabem, de prestar atenção nos nossos pensamentos. É preciso prestar atenção nos nossos pensamentos diante da realidade que a gente vive. Então, é fundamental trabalhar-se. Fundamental é trabalhar-se. O que é a prática, senão isso? A prática não é estudar espiritismo, ainda que seja interessante estudar espiritismo. A prática não é ler livros de filosofia ou estudar grego. Faz parte do caminho, mas a prática não é essa. Como é que eu sei que eu avancei na prática, que eu estou avançando na minha prática? Quando você olha em volta de você e diz assim, na vida cotidiana, você diz assim, está tudo bem comigo. Você está avançando na prática. Caso contrário, se você for a fonte de queixumes interminável de tudo o que te acontece, você não está praticando. Vou dar outro exemplo. Nossa, eu fiz um roteiro aqui. Tudo bem. Vou te dar um outro exemplo. Você tem um tio, você tem duas tias. Uma tia mora na Vila Prudente, outra mora em Santana. Ok? Então, se você quiser ir à sua tia que mora na Vila Prudente, você faz o caminho da Vila Prudente. Certo? E se você quiser ir à sua tia que mora em Santana, você faz o caminho para Santana. Tá certo? O que é a nossa prática? Nossa prática consiste em fazer o seguinte. Eu faço o caminho para minha tia que mora na Vila Prudente, tentando ir para Santana. Não sei se me entende. A minha prática é aquilo que eu efetivamente estou fazendo. E aquilo que eu estou fazendo pode não ter nada a ver com esta ideia de espiritualidade que eu tenho, que parece que se realizaria um dia numa outra vida. Eu até digo para você que há uma ciclotimia bastante observável, né? Que é um ciclo, né? Um ciclo que a gente pode observar na seguinte situação, que eu vou nomear de pseudo-engajamento. Vou a determinado lugar. Ó, ouço o que tenho de fazer. Vou embora. Esqueço. Volto para ouvir novamente e continuar a não fazer o que me disseram para fazer. Em alguns lugares, há passe também. Eu vou, assisto, ou tomo passe, assisto e volto para casa. Volto para casa e esqueço. Ok? Isto é uma ciclotimia que não te leva a lugar nenhum, enquanto você reproduzir o ouvir e o esquecer. Olha, este pode ser
o caminho efetivo que nós estamos fazendo agora. Para onde nós vamos? Agindo dessa maneira? Para lugar nenhum. Por exemplo, eu já cheguei a estar numa casa espírita, né? Enfim, né? Eu estou desde criança nisso, e lá alguém vir e falar para mim assim, olha, meu amigo, né? Gostei muito da sua fala, não sei o que, não sei o que lá, e diz assim, olha, mas eu vou te falar uma coisa, eu estou há 40 anos nesse centro, mas o meu problema eu não consegui resolver. E nem vai, né? Sabe por quê? Porque você está ouvindo e esquecendo. Fazendo, você não está. Percebe? Percebe o que eu quero te dizer? Quando é que nós fazemos algo efetivo? Mas quando é que nós fazemos algo efetivo? Então, eu vou dizer a você, presta atenção nisso, também isso é bastante importante. Questão 128 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria diferente, especial, de natureza, diferente da dos outros espíritos. Em outras palavras, você tem o Tarquínio, este Zé Mané, e você tem um Gandhi, você tem uma Madre Teresa, né? Bom, existe uma diferença de natureza, portanto, uma diferença essencial, de essência, entre uma pessoa medíocre como eu e alguém tão iluminado quanto essas pessoas que nós já vimos passar? É essa a pergunta. O que os espíritos respondem? Não. Não existe. Não existe. Opa, não existe. Portanto, nós precisamos começar a repensar, essa questão do livre-arbítrio e a questão da tal famigerada reforma íntima. Será que nós não estamos nos concentrando muito em reformar, em arrumar, e nos esquecendo de que nós somos divindades potenciais? E se nós somos divindades potenciais, talvez não seria o caso de nós nos começarmos a trabalhar. Ah, tá, peraí. Se trabalhar, tudo bem, mas será que nós temos capacidade suficiente para nos autotransformar? Porque só essa questão, tá? Não tem outra, viu? Não tem outra. O que o Kardec diz? Ele diz que reconhece-se o espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para se transformar, né? Fora isso, o que tem? Blá, 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 Jesus, blá, 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 subiu do monte, blá, 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 blá. Para onde estamos indo? Se você não está se trabalhando... Aliás, eu me lembro de uma história. Vocês me controlam aí. Eu me lembro de uma história curiosa. Também, talvez para relaxar um pouco também. Eu era criança, era um menino. E eu, então, frequentava uma casa espírita vultuosa. E, num dia de semana lá, eu ouvi numa sala de aula dizerem que estavam precisando de voluntários para o sábado. Antônio Carlos Tarquínio foi lá, no sábado, se apresentou. Aí, pessoa foi lá e falou, olha, se chamaram, eu estou vindo e tal. A pessoa falou, olha, fala com dona fulana. Tá, eu fui falar com dona fulana. Quando encontrei com a dona fulana era um trator. Estou falando de uma casa espírita. Dona fulana era um trator. Ela não pedia, ela mandava.
exigia, expedia ordens. Uma pessoa grosseira, violenta, tratou a mim e as pessoas que lá apareceram para ajudar voluntariamente como se fôssemos assalariados e, inclusive, incompetentes para o serviço que precisava ser feito. A mulher era um trator. O que eu fiz? Assim que eu pude, eu escapei de lá. Então, veja, o problema da serenidade é também o problema da afabilidade e da doçura. E o problema da afabilidade e da doçura é o seguinte: se eu não estou preocupado em desatar meus próprios nós, eu jamais serei capaz de bom acolhimento, de ser afável, de ser doce para com o meu próximo. Existe uma frase que eu adoro, diz assim: abençoada seja a criatura que aprende a viver satisfeita, buscando melhorar-se com paciência, para que os outros vivam em paz. Buscando melhorar-se com paciência, para que os outros vivam em paz. Porque a gente não percebe, mas a nossa insatisfação, o nosso grau de insatisfação, reverbera nos outros. E por quê? Porque eu não estou trabalhando meus próprios nós. Eu não estou desatando os meus nós. E se eu não os desato, eu não tenho amor para dar para ninguém. Eu não tenho afabilidade para dar para ninguém. Eu não tenho doçura para dar a ninguém. Muito pelo contrário. Eu dou porrada nos outros. Dou na casa espírita também. Dou na casa espírita também. Então, é preciso voltar-se para si mesmo. É preciso trabalhar-se. É preciso trabalhar-se. Eu não sou o exemplo. Eu não sou um bom exemplo. E por eu não ser um bom exemplo, eu vou contar. Se eu fosse um bom exemplo, eu não precisava estar falando. Meu aniversário foi no domingo passado. Como nós somos aqui a família, apesar da minha negritude, né, a minha mulher é descendente de japonês, então a gente acostumou a comer as coisas japonesas e tal. Eu tenho 3 filhas, uma delas ainda mora comigo, as 2 já estão casadas, e a Maitê é muito, muito amiga, muito... Enfim, e aí a Maitê disse assim: pai, o que você quer que eu faça para você de comida? Eu falei: olha, filha, eu gosto muito do carê. Vocês conhecem o carê? Carê é uma comida, uma sopa japonesa. Uau! Né? Eu falei: faz um carê para o papai. Tá bom. Gente, ela levantou e passou o dia fazendo o bendito do carê para mim. A Nara, minha companheira, passou também grande parte do dia, como eu sou diabético, né? Por isso eu não posso ser, se você nunca percebeu assim que eu fosse muito doce, né? Eu não posso porque eu sou diabético. Pelo menos eu tenho essa desculpa, né? Eu não posso. Não, pô, eu não vejo doçura nenhuma em você, mas eu não posso, sou diabético. Mas veja, aí ela trouxe para mim e falou: Tarqua, porque aqui Tarquínio virou Tarqua, né? Entre os amigos. Tarqua, eu tenho aqui, eu vi uma receita na internet, e aí eu fiz um beijinho como cobertura do seu bolo diet. Rapaz, é igualzinho o beijinho. Eu falei: nossa, muito bom e tal, né? Bom, enfim, aí a gente não aglomerou, mas todo mundo de máscara e tal. Vieram as 2 filhas, ficamos distantes, usamos álcool pra caramba, né? A casa é de pobre, mas é bem grande, então a gente fica a 2 metros de distância mesmo. Enfim, só que numa determinada hora da coisa, a mulher que dá de 500 a 0 em mim, ela estava ajudando as filhas a fazer o imposto de renda. E nós temos 2 computadores, um
infelizmente quebrou, e esse que eu estou usando aqui, eu comprei, é uma super máquina, e eu comprei para essas atividades que eu tenho, para aula, para participação ao vivo de eventos e tudo mais. Bom, de repente eu descobri no final do dia que elas estavam usando o meu computador para fazer as coisas deles, né? A questão do imposto de renda, não sei o que lá. E eu fiquei uma arara. Mas como? Você não sabe que esse computador, ele foi um investimento para isso, para a aula, né? Para eventos, não sei o quê. Fiquei muito bravo. E na cozinha, eu pensei assim, meu Deus, que babaca que eu sou. O pessoal se matando para fazer as coisas para mim. Eu faço uma palhaçada dessa. Graças a Deus, eu vi na hora. Eu fui para as duas. Na verdade, eu fiquei bravo com a Nara. Falei, Nara, me desculpa, que eu sou um babaca. Eu sou um babaca de fazer isso com você depois de tudo que você fez por mim. Foi, pelo menos isso. Porque a bronca eu já tinha dado. Percebe o que eu quero dizer? Será que vocês percebem o que eu quero dizer? Essa é a prática. Essa é a nossa prática. Qual é a sua prática diária? Qual é a sua prática? Você está se trabalhando? Se você não estiver se trabalhando, esquece. Pode passar o dia inteiro rezando. Não vai adiantar. A paz que nós queremos ter é a paz que nós somos capazes de criar dentro de nós mesmos. A serenidade que eu quero ter depende, única e exclusivamente, da minha capacidade de pacificação. A lição que diz assim, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus, está errada. A tradução não condiz, porque a tradução não dá conta da palavra, desculpe, mas vou falar, né? Eurenepoioi, que é uma mistura entre fazer e paz. Não é pacíficos, felizes os pacíficos, não. Felizes os que promovem a paz. Felizes os que criam a paz. E como eu crio? Aquelas pessoas que realizam. Realizam como? Diante dos conflitos da vida. Aquilo que a vida estiver pedindo para você dar, você tem de dar. Para isso, você tem de estar acordado no presente. Porque, às vezes, pacificar é ficar quieto diante de uma agressão. Às vezes, promover a paz é deixar para lá algumas coisas. Como eu não fiz. E toda vez que eu coloco o contrário disso, para onde eu estou indo? Essa é a minha prática de paz. Falar sobre espiritismo, falar sobre filosofia, e dentro de casa não dá conta nem de reconhecer que as pessoas estão te agradando, fazendo coisas para você. Aí, nesse caso, eu vou pior, porque eu não fui agredido, né? Eu fui mimado pelas pessoas da minha casa. Mimado, agradado. E assim mesmo agi como uma criança. Né? Mas, Tarquínio, tudo bem. Então, realmente é isso. Eu tenho uma natureza que pode ser eduzida. Sabe o que é edução, né? É trazer de dentro para fora, eduzir a minha divindade interna. O professor Herculano Pires diz que sim. O professor Herculano Pires diz que sim. O professor Herculano Pires diz que todos nós que temos a mediunidade generalizada... Bom, já foi, né? Falei demais. Eu termino aqui, porque precisa deixar para a pergunta também, né? Não, pode, se quiser estender até 11h15, 11h20, sem problema. Bom, tudo bem, mas também não adianta, porque fica cansativo para vocês, não importa. Não interessa também. Passando de 22 horas, tá bom.
Mas veja uma coisa curiosa. Porque assim, porque o que acontece é o seguinte, bom, peraí, mas será que realmente isso é possível? Essa é a questão. Será que isso é possível? Será que você não está inventando essa história? E esse negócio, porque no dia a dia não funciona, porque a gente tem aí uma epidemia enorme, todo mundo ferrado, eu também, sabe? E você vem com essa conversa, né? Então, veja, nós estamos partindo de um lugar comum. Nós somos espíritas e nós temos o livro dos espíritos, que para nós é o livro filosófico da doutrina e que tem uma, digamos assim, um status de verdade. Ele tem um status de verdade para nós, um valor de verdade para nós. Os animais, questão 602. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Olha a pergunta. Isso aí o Éder falava para mim. O Éder Fávaro, né? O Éder Fávaro era muito sábio, agora ele está velhinho e tudo, né? Mas ele sabia o que ele estava falando, que a gente aprende com as perguntas, às vezes, mais do que com as respostas. Os animais progridem como o homem, por sua própria vontade ou pela força das coisas? Bom, a resposta é pela força das coisas, os animais, né? E é por isso que para eles não há expiação. Nem vou discutir, ok? Não tem expiação, é interessante o assunto, mas eu não vou discutir. A pergunta de Kardec, não contraditada pelos espíritos, é profundamente significativa. Ela diz o seguinte: nós nos melhoramos através da nossa própria vontade. Meu Deus! O que quer significar o homem? Não é artífice? Não é artífice no original. O homem é o artesão do seu próprio destino. O que significa isso? Que o homem é o artesão do seu próprio destino. Essa premissa é o máximo de autonomia. Um máximo de autonomia. Percebem? Nós nos melhoramos através da nossa vontade. Mas, pô, minha vida não anda. Então começa a andar, caramba. Não, mas eu não estou aprendendo nada. Estude! Estuda hoje, estuda amanhã, estuda depois, levanta cedo. Corre atrás. Vai! O que você está esperando? Está esperando morrer? Não tem outra vida, não. Mas Tarquínio, como que não tem outra vida se o Espírito é eterno? Olha, vamos parar com essa conversa também, tá? Essa vida que você tem agora é só essa, meu filho. Não vai ter outra igual. Eu não quero saber de outra agora. Eu estou aqui. Eu preciso ver o que eu posso fazer aqui, agora. Mas e o karma? Meu filho, o karma eu resolvo aqui. Eu não resolvo fora daqui. Então, para com isso. Para com isso, de ficar achando que o karma nada. Talvez tenha calma, karma não. O que precisa, efetivamente, eu gosto muito de uma frase que diz assim: o sol, para sustentar o mundo, solicita horizontes abertos. Então, eu estou aqui para te dizer o seguinte. Você pode ter uma vida melhor. Muito melhor do que a vida que você está tendo agora. Se você Puxa vida, queria dizer uma coisa. Se você se deslocar daquela atitude de passarinho no ninho, sempre de boquinha aberta,
cabecinha para cima, esperando. Por favor, me alimente com seus conhecimentos. Sempre procurando os outros para te dizer o que fazer. Para com isso. Para com isso, meu. Só você pode dizer a si mesmo o que fazer. Tanto isso é verdade que você não faz. Você procura o especialista, ele diz lá, e você não faz aquilo. Né? Porque todo o nosso problema está em nós assimilarmos o trabalho que... eu vou parar por aqui e dizer o seguinte. Aceita o combate em ti mesmo. Aceita agora, aceita o combate em ti mesmo. Reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade. Tudo que você vê de espontâneo nas pessoas é conquista da alma dela. O melhor exemplo, o músico. Ai, olha como fulano toca bem. Ele ficou muito tempo ali trabalhando, sem ninguém ver, horas e horas em cima do instrumento. Agora ele apresenta essa expertise, mas o que hoje é espontâneo nele é fruto de disciplina. Amplie isso para todas as conquistas da alma. E para de achar que isso viria de graça. Nós não achamos uma joia preciosa na lata do lixo. Isso não existe. Uma joia preciosa, você tem de escavar, nego. Você tem de trabalhar para tirar aquilo de lá. Agora, eu posso te dizer uma coisa. O fundo de cada um de nós é generosidade. O fundo de cada um de nós é compaixão. O fundo de cada um de nós é imensa compreensão. Mas a gente tem que destravar esses mecanismos cognitivos, destravar essas noções de esta mania de encher a nossa vida com conjunções condicionais. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Ah, se eu tivesse outra mulher. Ah, se eu tivesse um emprego melhor. Ah, se eu tivesse um carro novo. Ah, se eu tivesse uma casa de campo. Enquanto a gente pensa em tudo isso, a vida segue como é. Assim, do jeito que ela é. E do jeito que ela é perfeita. Mas a gente fica arrumando coisa. E isso só nos desilude no final da história. Porque a calma da alma, ela vem da aceitação da vida como ela é e de nós nos trabalharmos para, digamos assim, sermos amigos da paz. Mas ninguém é amigo da paz se não trabalha os seus nós, se não trabalha as suas questões. Tem que trabalhar. E a gente trabalha como? Prestando atenção no que nós estamos fazendo. É isso. Vou falar mais. Muito bom. Muito bem. Agradecer ao nosso companheiro, mestre Tarquínio, pela sua apresentação, pela sua colaboração, pela sua exposição, importante para todos nós, e, ao mesmo tempo, agora convidando aí os demais das questões, das dúvidas, das perguntas que, porventura, alguém queira fazer, esteja à vontade, minha gente. Tarquínio. Oi, Jean. Eu fico muito feliz em te ver, eu adoro muito você falar, eu me sinto até emocionado, viu? Na medida que você estava falando, por que nós ainda insistamos
nesse mundo egóico que a gente vive, né? A gente tem consciência disso, de que eu sou orgulhoso, de que eu adoro usar essas competências acadêmicas que você falou. Acho que você fez uma leitura muito bonita, né? Para pisotear as pessoas, para humilhar as pessoas. A gente não tem coragem, seu Taquínio, ainda. Temos que aprender muito aquilo que você acabou de relatar, né? Essa humildade que você teve, porque você teve aquele insight. Não, pera um pouquinho. Puxa vida. Por que eu estou fazendo isso com a minha própria esposa, minha própria filha, de não compartilhar uma coisa tão básica, né? De tornar-se humilde. Você logo teve esse insight, você foi lá e se desculpou. Mas muitas do nosso cotidiano, a gente não faz isso aqui, porque nós estamos aprisionados naquilo que nós próprios construímos, não é? Eu acho que você dá muitas pistas aqui para a gente tentar romper com isso aí. Não é fácil, porque nós temos essa imagem construída há muitos anos, mas nós precisamos romper com isso, né? Então, quero te agradecer muito essa provocação que você sempre nos deixa. Tá? É só para poder te agradecer aqui o quanto nós estamos longe, pelo menos me vejo ainda assim, tá, seu Taquínio? Certo. A gente tem que parar e reconhecer. Quando você começa a reconhecer e começar a dizer, peraí, pô, eu não sei nada. Nada, por que eu quero ser o rei da minha própria vida, das minhas próprias atitudes? Não é isso? É a hora da gente quebrar esse quadro que nós pintamos, ainda com uma moldura feia, viu? Ainda a gente se julga que é uma moldura bonita. Acompanha a nossa ilustração, pelo amor de Deus. Senhor Tarquínio. Oi, vontade. Eu sou a Sônia, eu saí do hospital ontem, depois de 24 dias, e foi um presente a sua live, e eu estou um pouco enfraquecida aqui, mas segurei o celular, e agradeço muito, e a todos os companheiros que tanto oraram por mim, e estou muito feliz, muito agradecida mesmo. Foi um presente essa live. Eu lembro de você. Muito bem. Sim, obrigada. Espero que melhore, que se recupere completamente. Obrigada. Bem-vinda, Sônia. Bem-vinda. Com Deus, Sônia. Cada vez melhor. Bem-vinda mesmo. Estamos na torcida, hein? Muito bem. Mais algum comentário, assim, alguma questão? A Sandra parece que queria fazer uma pergunta, a Sandra, né? Que levantou a mão. Isso. Oi, tudo bem com vocês? É a Oi, primeira vez que eu participo aí com vocês, né? Eu vi o convite, nós temos um grupo que está estudando sobre um projeto chamado Projeto Casa Espírita, e a Leila colocou esse convite lá no grupo, e eu achei muito interessante, que eu gosto muito de filosofia, e eu achei que deveria assistir, fiz muito bem, né? Fui aí, acho que o mentor ajudou a falar, vai lá. E, então, eu fiz algumas anotações enquanto o Antônio Carlos estava falando, e acabei aí entendendo algo que foi dito em uma outra reunião que nós tivemos. Quando ele disse do indicador, isso é muito importante, né? Porque nós realmente temos isso, acho que durante o dia, nem sei quantas vezes, né? Isso acontece com a gente. E aí, ele estava dizendo lá, falando, né, das pessoas, né, Madre Teresa, Gandhi e tudo mais. E qual é a diferença dela para conosco, né? Ele fez essa pergunta. A diferença de nós, simples mortais, né, com eles. E aí eu lembrei de uma passagem, né, que fala que Jesus disse que não veio à Terra para ser servido, e sim para servir, né? O que essas pessoas vieram fazer? Por que elas têm essa, vamos dizer assim, essa
todo esse poder, né, assim, com elas, porque elas, na verdade, elas vieram servir. Então, se a gente for pensar, a gente pode pensar assim, servir não significa a gente ficar fazendo as vontades de todo mundo, não é isso. Significa a gente ser o agente do progresso, o agente daquele que vai levar essa serenidade, essa tranquilidade, esse outro lado de ver as coisas, levar uma visão de mundo diferente. Então, isso eles fizeram, eles foram capazes de fazer isso. Então, quando a gente descobrir que nós não estamos aqui para ser trabalhadores espíritas, tarefeiros espíritas, e sim servidores espíritas, nós estaremos no caminho, realmente, de ajudar as pessoas, né? Com a nossa própria experiência. Então, eu agradeço muito, muito mesmo. Foi muito bom participar com vocês e eu acho que a gente pensar nisso, que nem ele falou, as perguntas muitas vezes são mais importantes do que as respostas, né? Porque elas fazem a gente realmente pensar, refletir no que nós estamos fazendo. Será que nós estamos realmente aproveitando tudo isso que está acontecendo? E esse momento de pandemia, para mim, foi, pode-se dizer, graças a Deus, eu não tive, assim, nada tão perto de mim, mas eu posso dizer, assim, que foi muito engrandecedor, porque essa experiência de estar com várias pessoas que eu não conheço, de outros lugares, eu sou de São Bernardo, tá? Que vieram me trazer muito, muito essa habilidade de refletir. Então, isso é maravilhoso. E quando a gente faz isso, é engrandecedor para a gente e também aquilo que foi dito, né, que eu acabei falando, a gente poder levar isso adiante, levar isso para as pessoas, né? Primeiro com a gente, logicamente, sempre com a gente. Então, esse período todo de reflexão e esse contato em grupo é a melhor coisa que tem. A gente vê o que o outro pensa, né? É maravilhoso, é muito bom. E aprender com todo mundo, tá? Então, muito obrigada por estar aqui. Obrigado você pela presença, viu? Pela participação. E quando tiver uma horinha, vem conhecer todo o trabalho da Casa do Caminho da Bela Vista, tá bom, Sandra? Tá? A Ellen pode falar, então, Rogério, primeiro? Pode. Oi, bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer, né, Tarquínio maravilhoso, como sempre. E o Jean falou uma palavra interessante, que é uma provocação, né? Eu acredito que isso que você citou, você compartilhou com a gente, que aconteceu no dia do seu aniversário, até recentemente passei por uma situação assim, e eu vejo a importância da reflexão. Eu acho que a sua palestra hoje nos trouxe, nos reforçou. E de vez em quando a gente precisa dessas provocações, desses puxões de orelha. Porque às vezes a gente entra no modo automático, vai vivendo, 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 a gente compreende, mas a gente esquece da prática e às vezes esquece de estar aberto também, a cair a ficha, a parar, a refletir e ouvir, né? Porque às vezes a gente se acha o dono da razão, mas se a gente não parar com o coração aberto, como você disse, e refletir, né? Então eu acho que é uma prática diária mesmo. Então é só gratidão mesmo, porque valeu aí essa boa provocação. Estimas melhoras, viu, Ellen? Obrigada, viu? Estou um pouquinho resfriada, mas estou melhor. Obrigado. A Letícia quer falar, viu, Rogério? Dá só um minutinho. Cadê ela? Cadê a Letícia? Não conseguindo me ouvir? Eu estou sem fone. Tá bom, pode falar que dá para ouvir. Então tá bom. Primeiramente, né, Tarquínio, muito obrigada pela sua palestra. Para mim está sendo... Eu tô coraçãozinho acelerado aqui, porque eu sou um pouco tímida, mas eu precisava vir aqui falar isso, porque tudo tocou muito o meu coração. Eu no momento e uma das causas foi a Covid, e quando você diz a perfeição do universo, eu estava essa semana
semana falando isso com meu irmão. O universo é perfeito e nós não fugimos à perfeição. Nós não fugimos a essa perfeição. Porque aí veio o puxão de orelha, como diz a Ellen. Por que Deus vai errar com você? Ou com a tua mãe, ou com quem quer que seja. Não vai. O que aconteceu, o momento que a gente está falando, é providencial. É providencial, é um chamado universal. E a gente descobrir o nosso propósito e trabalhar ele, porque como você disse também, né, que a gente precisa ajudar a entender, né, buscar para entender as pessoas, para ter vem agora para ajudar as pessoas, que é muito importante, o amor e o carinho e a harmonia do universo tá tudo presente. Tá presente todos os dias. E a gente tem que entender isso e tomar posse. Entender o nosso propósito. E isso Muito é um trabalho interno, assim, para sempre. Porque, como você disse também, a gente não sabe daqui a 5 minutos o que vai acontecer, a gente não sabe. Então, a vida plena é quando você entende o seu propósito, você consegue, pelo menos para mim, eu entendi, e essa harmonia do universo está ressoando em mim, está fazendo eu trabalhar esse momento que está sendo bem desafiador, mas que é providencial. É providencial, acho que para todos nós. É um momento de reflexão universal esse chamado. Então a gente tem que ouvir ele, tem que compreender. É isso. Obrigada. Obrigado, senhora Letícia. Muito bom. Tarquínio, quer falar algo? Depois eu vou passar a palavra para o Rogério. Olha, você sabe que eu tinha preparado muita coisa, né? Muita coisa, depois aí né? Mas, se vocês me permitirem, eu estou aqui com a Gênese, e eu queria ler um trechinho da Gênese para vocês, que para mim é muito significativo, e é bem rápido, tá? O destino do espírito é a vida espiritual. Mas nas primeiras fases de sua existência corporal, ele só possui necessidades materiais para satisfazer. Com essa finalidade, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos. Porém, saindo desse período, possui outras necessidades. A princípio, semi-morais e semi-materiais, e depois exclusivamente morais. É então que o espírito domina a matéria. Na medida que se liberta do seu jugo, avança pela vida adequada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, deixar-se dominar pela matéria, se atrasa e se identifica com os irracionais. Agora, o trecho que me interessa. Nessa situação, o que antes era um bem, por ser uma necessidade de sua natureza, torna-se um mal. Não só por não ser mais uma necessidade, mas porque se torna nocivo para a espiritualização do ser. Então, quando a gente olha, por exemplo, a relação de nora com sogra, quero você ver. Normalmente, é uma relação instintiva, né? Ações que são tomadas na base do instinto e não da razão. O que eu gostaria de acrescentar à minha fala é que muito do que nós precisamos fazer é romper com essa estrutura instintiva que determina o nosso comportamento e que não tem mais razão de ser. Então, é importante perceber
que nós não estamos lutando contra a nossa natureza. Nós não estamos lutando contra a nossa natureza. E se nós não estamos lutando contra a natureza, tudo é possível. Tudo é possível. Mas depende de disciplina, né? Toda realização necessita de esforço. Toda escada pede passos e degraus. Uma casa não se começa a ser construída pelo teto. Primeiro a base, depois o teto. Então, eu percebo que a nossa vida, é uma vida de muitas possibilidades. Muitas. E nós, muitas vezes, estamos presos nas engrenagens das nossas opiniões, dos nossos juízos de valor que nós lançamos a esmo, né? E não percebemos que o problema não é a vida, o problema não são os outros, o problema somos nós. Ai, Tarquínio, na minha casa só eu sou espírita. Então, poxa, eu tenho que fazer o evangelho sozinho. Vai ver que você que é o mala. A família vai bem, mas você que precisa do evangelho, então vai fazer. E para com esse negócio de se vitimizar, de achar que você é o centro do universo. Não, meu filho, você não é. Vai fazer teu evangelho quietinho e para de reclamar da sua família. Percebe como é que é? Então, eu acho que existe uma, eu só falo isso, existe uma margem de manobra na vida, muito grande, que nós podemos utilizar. Os acontecimentos, eles não vêm com o carimbo do que são. Olha, se vocês ainda podem me ouvir, os acontecimentos não vêm com o carimbo do que são. Somos nós que dizemos no discurso interior o que as coisas são. Somos nós que dizemos. Por isso, Emmanuel diz, o homem enxerga sempre com a visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. O problema é aprender a enxergar. O problema é conseguir ver para além da nossa ignorância básica e entender que nós estamos no mundo perfeito do jeito que ele é, que nós estamos na situação certa, na hora certa. Então, calma, te tranquiliza e aceita a vida como ela é. Aceita, se aceite também. E a partir daí, vai se melhorando devagar, vai construindo sua vida devagar. Então não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Mas o que eu fiz, na verdade, o que eu acho importante, é nós conseguirmos perceber aonde está pegando. As estratégias que nós utilizamos para não fazer aquilo que a gente tem de fazer, que é o quê? Olhar para nós mesmos e ir nos corrigindo aos poucos. Para abrigar a paz em nós, para nós podermos dar um retorno de paz aos outros. No caso contrário, impossível. A cachorrada entrou aqui, nós temos um monte de boxer, eles têm o tempo deles para não entrar, né? Eles invadiram aqui a casa. Ele tá, a Maite, a filha, né, que mora aqui comigo, está dizendo que ele estava chorando muito, porque ele devia estar na porta, me aguardando, né? Vamos ver se vocês conseguem ver. Olha ele aqui, ó. Ele tem 40 quilos, ele pesa 40 quilos. Estava ansioso. Não te quenteis por qualquer motivo. Fala para ele. Pode deixar. Que eu já tenho... Pode deixar.
Eles ficam ansiosos, porque assim a gente... enfim, né, a gente vive... tem esse aqui também. Esse é o Clarencio. Vamos ver se vocês vão ver o Clarencio. Vem, Clarencio. Cadê o Clarencio? Esse é o Bartolomeu. Olha o Clarencio. Tem um outro aqui, ó, pequenininho, tá vendo? Ó, o Clarencio, e tem esse outro pequenininho, que é o Balu. A gente pôs o nome de Nelson, mas não deu certo. O Nelson não pegou. Aí, mudamos para Balu. A verdade é que ele não atende por nome nenhum. Ele não está nem aí com o nome. Então, legal. Mas, olha, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Olha só isso. Vem aqui, Balu. Balu, peraí. Rogério, está na escuta? Olha, que você quiser depois comentar alguma coisa, que fica à vontade. Olha esse cara, que lindo. Olha que lindo que ele é. Só dá trabalho. O outro está chorando. Tá bom, vai para lá. Vamos terminar, né? Eu já perturbei vocês demais hoje. Obrigado você pela presença, pelo sorriso aí, pela disposição de nos ajudar. Isso que é o mais importante, a refletir sobre, como você bem disse, sobre nós mesmos. Né? O Rogério parece que queria fazer uma intervenção, Rogério. Rogério, agora? Desculpa. Por favor, por favor. Na verdade, é que eu comecei a ver aquele momento, as pessoas levantando a mão, e eu estava tentando organizar, que a Sônia tinha chamado, né? Mas, aproveitando, agradecemos mais uma vez, né? E eu gostaria de informar todo mundo que está aqui que nós estamos gravando, né? Estamos gravando e logo vamos disponibilizar no nosso site, no nosso canal do YouTube, para aqueles que não tiveram a oportunidade de apreciar, como eu, que cheguei atrasado por conta do meu compromisso de manhã, estava em aula. Então, para quantas pessoas quiserem depois, mais tarde, apreciar, vai estar disponibilizado no nosso canal do YouTube e no nosso site a gente vai divulgar. Okay? Então, se vocês quiserem compartilhar mais tarde com outras pessoas, em breve a gente vai estar com esse vídeo lá também no nosso canal. E é isso. Maravilha, maravilha. Tá bom. Eu vi que estava gravando, né? E acho interessante, porque as coisas que a gente faz normalmente grava, e aí, você vê, esse é um recurso, não é? As pessoas que quiserem assistir depois podem assistir, né? Não tem problema algum. Está certinho. É isso aí mesmo. Perfeito. Aproveitando o recado do Rogério, eu acho que a Sandra falou alguma coisa sobre morar em São Bernardo e está um pouco longe, distante da casa, né? A gente está tendo alguns cursos via live, tá? Via Google Meet. Nas quintas-feiras, por exemplo, a gente está estudando Joana de Ângeles. No sábado de manhã também, e caso te interesse, né? É tudo gratuito. A gente, inclusive, está tendo alunos dos Estados Unidos, de Portugal, da Ilha da Madeira, tudo assistindo na mesma turma. Está bem legal o negócio, caso vocês se interessem. Essa possibilidade, né? Essa possibilidade. Exatamente. Você vê? É uma fronteira, né? A nova fronteira da tecnologia, né? E que só realmente expande, né? As possibilidades de comunicação, de estudo, de entendimento, de compreensão da própria vida. E então vamos envolver, né? Nosso companheiro Luiz, que também é mestre, para ele que possa fazer aquela prece final do evento de hoje, agradecendo desde já a presença, a participação, o interesse, né? E isso é fundamental para todos nós e só nos honra com esses 50 anos da Casa do Caminho, viu? Mestre Luiz, bem-vindo. Então, bom dia a todos, ao Tarquínio também, minha saudação, agradecer a manifestação de hoje. E trago aqui a pedido do Salomão uma prece que nós lemos em nossa aula, atribuída a Mahatma Gandhi. E, de fato, ela parece que nos cativou, né? Começa assim, ó: Senhor, ajude-me a dizer a verdade diante dos fortes e a não dizer mentiras para ganhar o aplauso dos fracos. Se me dás fortuna, não me tires a razão. Se me dás o sucesso, não me tires a humildade. Se me dás humildade, não me tires a dignidade.
Ajuda-me a enxergar o outro lado da moeda. Não me deixes acusar o outro por traição aos demais, apenas por não pensar igual a mim. Ensina-me a amar aos outros como a mim mesmo. Não deixes que me torne orgulhoso se triunfo, nem cair em desespero se fracasso. Mas recorda-me que o fracasso é a experiência que precede ao triunfo. Ensina-me que perdoar é um sinal de grandeza e que a vingança é um sinal de baixeza. Se não me deres o êxito, dá-me forças para aprender com o fracasso. Se eu ofender as pessoas, dá-me a coragem para desculpar-me. E se as pessoas me ofenderem, dá-me a grandeza de perdoá-las. Senhor, se eu me esquecer de ti, nunca te esqueças de mim. Mahatma Gandhi. Muito bem, muito bem. Então, com isso, com essa prece, nós encerramos e agradecemos do fundo do coração a presença de todos mais uma vez, a participação. Tarquínio, você já sabe que já está escalado para o segundo semestre, tá? Opa, estamos aqui, estamos aqui. Um grande beijo. Gente, foi um prazer, viu? Abraço em todos, muita paz. Possamos ter um dia, construir um dia muito legal aí, viu? Ezequias, um abração para você, beijão, viu? Letícia, beijão. Quem mais? Para João, João Persona não, Luiz. Obrigado, Tarquínio. Um abraço. Jean, um abração para você obrigado, também. Obrigado. Para Ellen também. Fiquem com Deus. Jaime, um abração, Jaime. Salomão, um abraço para vocês. Bom, fiquem em paz aí. Estou indo. Obrigado. Tchau. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado mesmo, senhor Tarquínio. Um beijo no seu coração. Obrigada. Gente, obrigada. Até mais, até a próxima. Um beijo, Tchau. Um beijo para a Sônia especial, viu, Sônia? É verdade. Obrigado, Elisângela. Obrigado a Ellen. Obrigado a todos, na verdade, do fundo do coração. Um grande beijo. Obrigado.